Então, primeiramente, eu estou aqui nessa escola, eu sou uma pessoa surda, o meu nome é Lucas. Então, o meu sinal é esse aqui. Por que esse sinal? Porque eu gosto de usar barba, né? E aí, para chamar, fica mais fácil. Esse é o meu sinal. Ah, como vai chamar Lucas? Então, só fazer o sinal que eu vou atender, vou responder. É diferente de ouvinte, né? Que usa voz para se comunicar. Lucas, e aí, como eu não escuto, né, eu não vou entender. Mas, no modo visual, é o meu nome na língua de sinais. Então, eu sou surdo. Então, eu vou contar um pouco da minha história, resumida, né? Eu nasci, e quando eu nasci, a minha mãe, ela falava comigo. Só que eu não escutava nada, porque eu tive um problema, e aí eu fui ao médico, e o médico colocou um remédio no meu ouvido, só que não abriu o ouvido, entendeu? E eu cresci nesse mundo sem usar a minha voz, né? E aí minha mãe tentava falar comigo e eu não respondia, eu não entendia nada, a comunicação não funcionava. E aí depois eu me mudei para outra cidade, fui consultar em outro médico, e o médico constatou, né, que eu realmente era surdo. E aí foi na fono, né, para... Só um minutinho, acho que nós vamos arrumar aqui os olhos, né?
Então, vamos continuar. A minha mãe, ela oralizava comigo, né? Só que eu não escutava. Então, eu fui para a fono para aprender a falar. Mas é muito difícil, né? Porque eu não escuto nenhum som das palavras. Eu não conheço a voz. A voz não entra na... Eu não consigo ouvir nada, né? Então, a fono me colocou o aparelho pela primeira vez para tentar ouvir o som, captar, mas eu não entendia o significado, né, das palavras, a comunicação, ela estava muito truncada. E aí, o professor, né, de sala de aula ajudava e fazia o alfabeto lá, e o mu, né, falando, e eu tentando a falar, a tentar oralizar, e eu fui crescendo, né, nesse ambiente, até os 4 anos, né, e aí eu não usava Libras, eles forçaram a oralização, porque a família só se comunica na sala. Então, lá na escola, onde tem a inclusão, mesmo assim eu sofria bastante, né? Porque o professor não sabia Libras, ficava falando e eu não escutava, e era muito difícil essa comunicação entre eu e o professor, né? Até que chegou um tempo, né? Não tinha um grupo de surdos, não tinha uma escola bilíngue lá. Então, depois eu fui conhecer a primeira escola bilíngue de surdos, né? Porque eu não sabia Libras, não sabia nada, como se originava. E aí eu cheguei lá, todo mundo sinalizava rápido, eu fiquei perdido, eu não sabia, assustado, e eu fui me acostumando. Aí fui fazendo o alfabeto em Libras, aí fui aprendendo. Depois eu fui vendo os sinais da casa, sinal de escola, aí fui aprendendo aos poucos, sinal, eu fui gravando, mais ou menos uns 2 anos, né? Eu aprendi e comecei a sinalizar, né? E eu me senti muito feliz porque é minha língua, né? É a minha primeira língua. Então, eu sou surdo, né? Adquiri a língua de sinais. E aí eu vim crescendo, né? Nesse período. E eu tive várias experiências, né? E aí, porque o ouvinte, ele não sabe Libras, ele não quer aprender, e muitas das vezes encontra algum surdo, né? São 2 comunidades diferentes. Por quê? O surdo, ele tem dificuldade da escrita do português, da leitura, né? E o professor ouvinte, como que vai ensinar o português para surdo se o surdo não escuta? Então, essa é a segunda língua minha, a língua portuguesa é L2. Então, a minha primeira língua é L1, que é a Libras. Eu sei que eu preciso escrever, mas a gente encontra bastante dificuldade. Não é culpa do professor, não é. Mas é o sistema, né? Mas com o passar do tempo, né, eu fui aprendendo, mais ou menos com uns 14 anos depois, atingindo quase os 15 anos, eu comecei a aprender algumas palavras. Comecei a aprender algumas palavras, né? E aí eu comecei a melhorar um pouco nas escritas. Então, mas a minha mãe e meu pai, eles não sabem Libras, só oralização. Bem pouquinho básico mesmo, né? Mas se a mãe e meu pai usassem Libras, sim, a comunicação ia ficar mais clara, né? Eu ia ficar feliz, né? Mas depende da família, só algumas, né? Não é todos. Minha família não quer aprender Libras, né? E por isso eu tento ensinar, né, a cada dia, né, minha mãe, o básico: oi, boa noite, bom dia, tudo bem. Só simples mesmo, simples. Nada do profundo de Libras, nada. Só simples. Então aí minha mãe compreende alguns sinais. Então, eu comecei a estudar, né? No 1º, 2º, até o 5º ano, com ouvintes. E aí depois, do 6º ao 9º, eu estudei com surdos. E o meu ensino médio, eu me formei também com surdos.
Aí eu fiz letras libras, né? Vocês conhecem a Universidade Federal de Santa Catarina? Esse é o sinal. Eu comecei, mas aí tive que trancar, porque por causa do tempo do trabalho, né? É muito corrido, né? E aí eu comecei a participar da associação de estudos, né? Para poder ampliar o vocabulário da Libras. Então, só um resumo bem rápido, né? Do meu nascimento, 9 meses, né? Eu comecei a fazer um tratamento com o médico, né? O médico errou o tratamento e 1 ano e meio, mais ou menos, eu não falava nada, né? Não emitia nenhum tipo de som, até os 4 anos. Eu tentava chamar minha mãe, meu pai, tentava falar, mas não saía som. E eles estavam distantes, né? E aí a comunicação não estava clara. Aí até que eles resolveram ir em outro médico para poder fazer o tratamento. Então esse é o período da fono, né? Que eles mostram a letra. E é importante, né? Estar mostrando a imagem, né? Porque eu sou visual, né? A letra como que eu não estou entendendo o que significa. Precisa fazer junto, usar teus lábios junto com a abertura da letra. Aprender até se acostumar a falar. Então, foi mais ou menos 4 anos. Aí eu comecei a oralizar um pouco. Aí nesse período eu coloquei mais ou menos 15 anos, né? Eu coloquei o aparelho auditivo. É bom, algumas informações, né? Por exemplo, o professor na escola está escrevendo algum som, eu conseguia entender. Alguma informação. Barulhos fortes, por exemplo, um grupo de alunos gritando, o professor falando alto. Aí eu ficava confuso. Os dois juntos não dava para compreender, eu ficava perdido. O aparelho é bom, mas tem vários problemas. Se tiver gritaria na sala, o professor falando junto, aí a gente sofre bastante, tem dor de cabeça. E eu usava os 2 aparelhos, né? Para poder tentar entender um pouco do barulho. Mas depois eu tirei, eu preferi usar Libras, né? Que é a minha língua. Então, esse aqui é o caminho da escola, né? Foi a minha vida nesse período da oralização, da inclusão, até o 1º ano. E aí depois eu fui para a escola de surdos. Lá o professor falava e tinha um intérprete. Então, os alunos surdos, mais ou menos 5, 6 alunos surdos, e 22 ouvintes. Os ouvintes ficavam prestando atenção no professor ouvinte e os surdos no intérprete. Então, língua de sinais, o que significa? Linguagem de sinais. Linguagem de sinais. Não é certo. É língua de sinais. Linguagem não é gesto, não é mímica, não. O certo é língua de sinais, não é linguagem. Língua. Por quê? Ela tem conceito, ela tem verbo, ela tem expressão facial corporal, tem vários elementos, tem uma estrutura gramatical.
E aí os ouvintes pensam que é linguagem de sinais. Não, o certo é língua de sinais. Então, você sabia que o surdo, esse é o sinal de surdo, ele não é mudo. Por quê? Ele tem voz. O surdo tem voz, mas é escondida. Porque ele sempre está acostumado com a família, né? Vamos supor, na família, né? Estão conversando e tal, aí ele tenta emitir algum som. Mas lá fora, na escola, no trabalho, na rua, a gente não emite som, é porque nós ficamos com vergonha, tímidos, então a gente acaba escondendo a nossa voz, para não sofrer nenhum tipo de bullying. Então, é só surdo. Então, esse aí é um exemplo de uma aula, né? Professor de geografia ali, e tem um intérprete. Então, por exemplo, o intérprete Hamilton, né? Ele está fazendo a comunicação, olhando para mim, fazendo a tradução da Libras para a língua portuguesa. O Hamilton sabe, ele é visual, também faz adaptação de texto, de Libras para português, sinais, contexto, e faz a tradução para vocês. Então, esse é o palestrante. E aqui são os alunos surdos, né? Misturados com os ouvintes, são inclusão. Isso é um sinal de inclusão, é bem importante, né? Porque a nossa cultura é visual. Então, como que nós vamos receber informação? Então, esse é o sinal, né? É importante a comunicação, né? O ouvinte. Ele quer aprender a se comunicar com o surdo, conversar, simples. Oi. Essa é a configuração, oi. Aí outro responde, oi. Ai, é difícil, como que eu vou me comunicar? Calma, tudo com calma. Pode escrever no papel a palavra, né? Não tem problema. E aí, por exemplo, sinal de casa. Por exemplo, esse é o sinal de casa. Ah, casa, sinal, ah, que legal, eu vou aprendendo. E aí vai, conforme o tempo vai passando, a sua comunicação vai ficar mais clara. Por exemplo, está pensando, como que eu vou me comunicar com as mãos? Ouvinte usa a fala. O surdo, ele é visual, então a gente ouve pelos olhos. Eu não tenho, só tenho orelha, mas eu não escuto nenhuma palavra. Palma, atenção, eu preciso de movimento, expressão facial, corporal. Por isso que essa é a minha língua. Tem uma variedade de línguas. Então, no Brasil tem variação linguística. Por exemplo, aqui no Brasil, lá fora, nos Estados Unidos, é outra, não é igual ao Libras, é diferente. É outra estrutura, outra gramática. São vários lugares, vários países têm a sua língua própria. Aqui é só a língua de sinais. Esse é o alfabeto, né? É fácil o alfabeto. É a letra A, B, se vocês quiserem copiar, C, D, E, F, de novo, ó. Pode copiar. A, olha a configuração de mão. Isso. B, C, D, ó, esse é o número, ó, repare seu número, ó, D, ó, configuração da letra I, F, ó, F é para fora. G, H, tem movimento, ó, H.
E, opa, desculpa, eu errei. E, só isso aí, nesse movimento. Ó, por exemplo, o J é o movimento, ó. J, K, K, L, M, ó, o N é duas perninhas e o M é 3. Ó, vamos fazer o P. P. Ó, lembra do G que era para cima? Agora é para baixo. O quê? R, S. Ó, lembra do A? Agora esconde o polegar. Ó, antes o F era para fora, agora o polegar vai para dentro. Vamos esconder o polegar. Perfeito, hein? Parabéns. U é fácil. Depois tem o V. Ó, o U fecha e o V abre. W, um movimentinho para cima. X, Y, e o Z é no ar. Parabéns. Parabéns. Então, pessoal, eu vou pedir um pouquinho de silêncio para poder prestar atenção no Lucas, senão eu perco a concentração. Então, é importante, né? Então, é importante aprender o alfabeto, né? Aí, todo dia você pode pegar, né? Por exemplo, nome, né? Vamos supor, o seu nome. O meu nome é Lucas, né? Então, eu vou treinando. Ah, tá. Aí eu vou decorando o alfabeto, a tecnologia, e até eu começar a ficar perfeito, né? E o Susan ficar muito feliz. Aí depois, nós vamos aprender sinal para casa, escola, brincadeira, amigo. E aí são vários sinais, conversar, comunicação, é bem importante. Então, eu gostaria de saber de vocês, quantos alunos, né, gostariam de estar fazendo curso básico, né, de Libras no futuro, porque é muito importante, né? Tem o básico, tem o intermediário, depois tem o avançado, né? E aí vai subindo, né? Até fazer uma faculdade, né? E se tornar um intérprete de Libras. É um trabalho muito importante, né? Porque nós, da comunidade surda, precisamos do intérprete, que ele é nosso apoio, né? É muito difícil, né, a nossa vida sem o intérprete. Então, vamos aproveitar, né? Se tem alguma pergunta, alguma dúvida, fica livre. Eu estou aberto agora para perguntas. Pode perguntar. Desenho que, como não tinha Libras,
Então, na verdade, por exemplo, quando eu fui olhar desenho, qualquer tipo de desenho, né? Eu entendo, porque são imagens, né? Agora, palavra, eu não entendo nada de ler, eu não entendi. Por exemplo, casa. Por exemplo, está escrito casa. Eu não sei qual é o significado. Aí o professor procurava a imagem da casa. Ah, tá, eu sei o que é casa agora. Aí eu fazia a conexão, né? Ver o contexto, né? Para saber o significado. Então eu fazia a relação da palavra casa com o desenho. Mas só a escrita não. Por isso que é importante para o estudo estar sempre mostrando a imagem junto com a palavra. Mais pergunta? Como é que seria para fazer um curso desses de Libras? Então, por exemplo, tem cursos, né? Mas precisa procurar, né? Contato, pode falar com o professor Hamilton, ou pode procurar na associação, igreja, outros lugares que utilizam universitários, tem vários, tem na internet, depende, né? Tem interesse, é bom fazer, né? Pegar o contato, né? Para começar o básico. Tem as letras básicas, né? Que acabou de mostrar ali o alfabeto, mas eu vi que ele se comunica também, sem fazer as letras com a mão, sinal totalmente diferente. Olha, a pergunta maravilhosa que você fez, é bem importante. Então, como eu falei da minha experiência, né? Não tinha nada de desenho, só as palavras. E aí eu não compreendia, né? Então, eu sou muito visual, né? Aí eu vi o desenho da casa e eu quero... Que desenho tem ali? Qual palavra que tem? Casa. Aí eu comecei a gravar. Agora, se me ensinar, por exemplo, todo dia, né, a mostrar a palavra casa, a imagem, todo dia, aí eu vou começar realmente a gravar e aprender. É importante estar ensinando, mas se a família não ensina, na escola não tem essa interação, nós todos não conseguimos compreender. Depende. Por exemplo, assim, eu me sinto feliz, sou muito feliz pelo ser surdo, né? Tenho uma família ouvinte, mas eu sou feliz pelo ser surdo. Então, o ouvinte não sabe Libras, aí não tem como conviver com a pessoa surda, né? Porque precisa falar devagar, né? Precisa ter um contato, né? Estar acostumado com a pessoa surda. Mas lá na associação, é o nosso mundo, né? Porque lá nós usamos a Libras. Mas tem duas vertentes, mas em casa eu acabo usando um pouco a oralização. Então, hoje eu trabalho na loja chamada Cassol. Eu trabalho, eu sou
trabalho como PCD lá na loja. Então eu fico olhando, vendo mercadoria, compro encerrado, troco, organizo, trago mercadoria para a prateleira. Aí, em vez de pegar boa, eu pego mais produto, vou organizando todas as prateleiras. Eu trabalho, meu chefe é o 20. E aí, ele sabe bem pouco Libras. Aí ele pergunta, né, sinal, algum sinal novo, né? Aí eu mostro para ele sinal, promoção, sinal de promoção. Ah, cara, ele começa a ter um contato comigo, né, todo dia, e aí vai aprendendo um pouquinho, né? E eu fico muito feliz. A gente quer saber aqui como é que faz para se comunicar com uma pessoa que não sabe falar em Libras. Pergunta para ele se ele faz leitura labial. Então, por exemplo, assim, ó, eu percebi que a pessoa não tem uma comunicação clara, né? Eu preciso o quê? Olhar, né? Por exemplo, se eu estou vendo que ela está comendo cachorro quente, e aí, eu gosto de cachorro quente, eu vou perguntar, você está comendo? Está com fome? Aí eu percebo a expressão, e às vezes a pessoa faz esse sinal assim, de gostar, né? Aí eu vou ensinando, sinal de brincadeira, vamos jogar futebol? Aí ela vai responder assim, eu vou percebendo, uma comunicação, né, básica. O ouvinte, né, ele sempre está junto, né, fazendo esse sinal, vem. Então esse sinal a gente sabe, por exemplo, de contar, de esconder. E a gente já conhece essa cultura. E aí a gente vai se comunicando no básico. Eu queria saber se na casa dele as pessoas não se comunicam em Libras. Se ele faz mais leitura labial, tanto no serviço quanto em casa. Quando eu vou para o casa e no serviço ele faz a leitura labial também para aprender, as pessoas querem falar com ele, se comunicar com ele. Sim, tanto dentro da família, sempre tem a obrigação do uso da oralização. Alguns estudos, eles não sabem fazer a leitura labial. Por exemplo, eu, com 5 anos, né, eu comecei a falar, mas outros estudos não sabem, só Libras. E eu cresci nesse mundo, né? Então, com 14 anos, eu tive uma aprendizagem atrasada, né? Agora, tem estudos que já, desde o início, usam línguas sinais. Então, vai escrevendo algumas palavras, não é um português perfeito, né? Mas algumas palavras a gente consegue compreender. E aí, vai se começando no papel, né? Para ir acompanhando a comunicação. Então, tem variações, né, de linguagem de Libras. E aí a organização é pouco, mas eu uso um pouco de organização tanto em casa quanto no trabalho. A gente tem certo trauma, né, dessa obrigação, né, da organização. Por exemplo, a minha família não obriga, mas ela pede para me esforçar a fazer a oralização. Mas eu tenho sofrido bastante, né? Porque são vários anos tentando oralizar, mas é difícil. Não, mas em casa ele faz leitura labial, quer saber? Pra Sim, em entender. casa sim. Em casa e no trabalho. Em casa e no trabalho também. Porque no trabalho não sabe Libras, né? Então eu tenho que usar alguma estratégia para começar com o chefe, né? Agora, se ele não usasse a organização, ia ser muito bom, né? O uso das línguas sinais. Então, por exemplo, bom dia. Aí ele percebe também, a gente vai se comunicando, vamos usando estratégia, né?
joga jogos assim, do tipo? Fala olhando pra ele. Você gosta de jogar jogos, alguma coisa do tipo? Ah, eu amo jogos, vários. Videogame, futebol, vôlei, todos, tudo. Eu amo. Então, meu vizinho é o Pinto. Eu chamo, né, pra gente brincar de taco, aí eu pego a bola, aí corro, aí brinco de esconder, vários. E também tem surdos lá na associação, tem vários surdos famosos, né? E eles vão para fora do Brasil, né? Para lutar judô e já ganhou a medalha de segundo lugar. Então, essa é uma força muito bacana, né? Você joga jogos eletrônicos, acho que é isso, né? Videogames? Jogo sim. Eu amo bastante. Então, o surdo usa muito o DJ, por exemplo, assim, ó. O DJ de música. Como que o surdo vai? Não ouve, né? Então a gente sente a vibração do chão, né? Batendo, movimento, vibração. Aí nós percebemos e aí a gente vai seguindo o movimento da vibração. Por exemplo, barulho, aí a luz, né? Tem barulho aí? E aí a gente só vai sentindo a vibração. Aí tem uma emoção, né? E a gente acompanha. Você assiste como você faz para assistir televisão, ou se você assistir filmes, Netflix, essas coisas, sem ouvir? Ótima pergunta. Então, a gente sofre bastante, né? Porque na TV tem a legenda. Antes não tinha nada, né? 1994, mais ou menos, não tinha. Então a gente sofria, né? Aí depois começou a vir a legenda, melhorou um pouquinho, mas antes, a gente perguntava para minha mãe, tá, o que está acontecendo ali que o Tom me falou? Aí ela tentava explicar com um gesto. Cuidado, tem uma pessoa que vai roubar, aí me avisava, né? Eu não consigo compreender. Aí eu perguntava, né? Ou até para o intérprete, né? Agora tem a legenda. Aí eu fico olhando a legenda e eu consigo entender. Filmes, legendado, aí eu consigo entender. Que tipo de jogo vocês mais gostam? Tipo esporte? Basquete. Tem alguma palavra que tu já consegue falar, tipo, muito bem, assim, memorializar? Tem, por exemplo, eu estou acostumado, né? Palavra básica, simples. Não nada no profundo, né? Bom dia. Bom dia, vocês estão me ouvindo? Boa tarde. Boa tarde. Essas palavras eu estou acostumado, por exemplo. Palavras maiores, complexas, não. Aí precisa escrever e aí eu vou mostrar. A turma do 94, que está tendo aula de livro, não quer perguntar. Aqui é a menina do 8 que tá
faz para se comunicar pelo celular? Então, para usar o celular a gente usa o quê? Vídeo chamada. Por exemplo, vocês ouvintes usam o WhatsApp, né, para mandar mensagem, o áudio para falar quando alguém te liga. Nós usamos o vídeo. Oi, tudo bom? Né, vamos conversar? Ou então eu mando fazer um vídeo e mando para o WhatsApp, né? Eu faço um videozinho e mando para o WhatsApp. Essa tecnologia ficou bem fácil, né? Agora, antes, o surdo mandava mensagem. É aquela mensagem antiga que tinha, não é do tempo de vocês. Aí esperava voltar, aí vinha para poder se comunicar. Agora não, a tecnologia melhorou, né? Então a gente só usa o vídeo, né? Faz uma gravação de vídeo, ou chama a pessoa que a gente precisa conversar, chamar de vídeo chamada. Mais um menino que faz a pergunta. Fala olhando para ele. Como é que você fez para tirar a carteira de motorista? Então, eu tenho carteira de motorista. Na aula, né, lá da autoescola, né? Tinha um professor ouvinte, né, que ministrava conteúdo, e o outro que era o intérprete. E aí o intérprete é que fazia a interpretação para mim, poder aprender. E também lá na prova, né, na avaliação, e aí eu também tive uma adaptação, né, para poder fazer a prova. Por exemplo, como que eu vou ouvir a buzina? Não escuto a buzina. Então eu olho o retrovisor, ou então tem as luzes, né, de pisca, para mim rápido, né? Daí tem a seta, do seta, né? Por exemplo, SAMU, ambulância, tudo visual. Então eu olho tudo no retrovisor. Aí eu consigo desviar, né, do que está precisando. Nunca aconteceu nada, graças a Deus. Os outros sabem, tem prática, é bem visual. O Hamilton anda junto comigo. A gente vai de carona, né? É um bom motorista, pessoal. Só uma pergunta. Quantas famílias, ou primo, ou alguém surdo? Levanta a mão. Na família, se tem primo, tio. Tem o álcool. Fazer a pergunta? Eu queria saber se tem alguma coisa que ensinaria que você é surdo no seu carro para as pessoas, tipo, terem paciência com você. Tem. Eu uso um adesivo, né, que eu colo atrás. Mas, por exemplo, tem surdo que não usa. Às vezes, por exemplo, eu tenho que botar dentro do carro, porque senão, às vezes, eles querem roubar o adesivo, né? Mas, assim, por exemplo, a polícia, quando chega, né, faz assim, ela para parar. Aí eu encosto, aí mostra lá, né? Ele começa a falar, aí eu digo, eu sou surdo. Aí a polícia percebe, daí vem a minha identidade. Tá aí, está escrito que é surdo, tranquilo, só. Mas tem um adesivo sim no carro para identificação. Outra pessoa para outra pessoa ver. Mas tem
Tem surdos que não usam, né? E aí varia muito de surdo para surdo. Tem. Agora, né, nós conseguimos, acho que foi o ano passado, em julho mais ou menos, esse documento novo, né, porque tem um curso, a polícia teve um curso, o bombeiro teve um curso, alguns bancos tiveram curso, né, e aí foi colocado no registro deficiente qual? Aí precisa especificar agora. É surdo, é um documento novo. Ônibus, tem também a carteirinha de ônibus, carteira de motorista, tem toda a identificação agora. Eu queria saber como que tu faz em questão de médico, por exemplo, lá ficou doente, como que tu vai explicar para o médico aquilo que tu está sentindo? Ótima pergunta também, né? Já aconteceu. Eu estava doente, né? Eu estava sozinho em casa e aí eu chamei o Uber e aí ele chegou lá no posto, né? E ele não tinha intérprete. Mas aí o que eu fiz? Eu chamei uma videochamada, eu chamei o intérprete Hamilton por videochamada. E aí ele perguntou o que aconteceu. Não, por favor, preciso me comunicar com o médico, eu estou doente. Aí ele fez a comunicação por chamada. Ah, tá, daí o médico até ficou feliz, né? Mas antes, quando não tinha essa tecnologia, a gente sofria bastante da comunicação. Tinha muito problema. Agora melhorou, né? Porque daí tem a videochamada para auxiliar. Parabéns pela sua pergunta. Então, nós temos dois grupos, o grupo de ouvinte e o grupo de surdos, né? Então, esse é o grupo de surdos, né? Eles acabam ficando nervosos, né? Porque no grupo de ouvinte não utiliza Libras. E aí o ouvinte fala assim, que estranho, né? Usando as mãos para se comunicar. E o surdo também. Que estranho vocês usando a oralização para se comunicar. Então, são duas comunicações que ele não tem. Mas, por exemplo, o ouvinte que realmente quer se comunicar, né, ele vai escrevendo as palavras e aí vai conversando com o surdo. Aí o surdo que sabe fazer alguma leitura vai mostrando o sinal. Mas tem alguns realmente que querem ficar longe, né, se sentem um pouco excluídos. Tem alguns preconceitos. Alguns surdos têm um certo medo de se inteirar na sociedade, né? Por não conseguir oralizar, né? E eu também ouvinte, às vezes não quer ficar perto do surdo, porque não sabe línguas de sinais, né? Depende muito de cada surdo. Por exemplo, lá na loja da Cassol, a primeira vez, né, que eu fui lá ver a vaga, né? O meu chefe corria de mim, ficava com medo, achando que eu ia morder, fazer alguma coisa estranha. Eu disse, calma, eu falo um pouquinho, graças a Deus. Não falo rápido, eu falo devagar, algumas palavras. Então você tem que olhar para os meus lábios e vai tentar conversar para fazer a entrevista. Mas eu prefiro mais usar línguas de sinais. Mas no futuro, né? Quem sabe o meu chefe possa aprender a língua de sinais, né, e a gente se comunicar. Por exemplo, igual o professor de Libras, né, está ensinando dentro da sala de aula também.
E no futuro, os alunos que se interessarem também podem se tornar intérpretes. Não precisa ter medo de conversar com o surdo, né? O surdo não é brabo, não vai morder. Não. O surdo é uma pessoa comum, igual a todos. Não precisa ter preconceito. Eu sei que a comunicação é um pouquinho complicada, mas dá para aprender a universidade. Eu queria saber como você fez para aprender essas palavras aí, a oralizar elas. Né? Então, eu aprendi a falar quando eu era pequeno. Na verdade, eu não conseguia emitir o som de todas as palavras. Então, eu olhava a palavra, achava parecido, por exemplo, palavra. Eu pensava outros significados quando eu via a palavra, eu não conseguia entender, não tinha uma explicação, né? Então, a Libras, eu olho e eu entendo. E aí eu fazia a conexão daquela palavra mais o sinal para poder aprender. Aí eu aprendi a falar um pouquinho as palavras. Mas junto. Então, eu quero agradecer, né, a todos as perguntas. Foi muito bom poder conversar com vocês aqui na escola.